Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algum aspecto interessante da colonização do nosso estado de Roraima. Vocês sabem, na década de 50, quando o território estava começando, Valério Magalhães criou 3 colônias agrícolas. Uma que se chamava Fernando Costa, no Rio Mucajaí, que depois se transformou no município do mesmo nome. A colônia Braz de Aguiar, na região do Cantá, que também se transformou no município com o mesmo nome. E a colônia Coronel Mota, no Taiano. Sobre a outra colônia agrícola criada depois, que se chama Alto Alegre, eu quero comentar hoje. Veja, muita gente faz confusão com a colônia Coronel Mota com o município do Alto Alegre. O município do Alto Alegre começou por uma ideia, um sonho de um maranhense chamado Pedro Costa. Pedro Costa veio do Maranhão depois de receber boas notícias do tio dele e do irmão dele, que já estavam aqui. Ele veio, passou alguns meses, retornou ao Maranhão para trazer a família. A família resistiu, em princípio, achando que na nova localidade isso poderia ter muita dificuldade. Mas Pedro Costa era um líder. E ele convenceu a sua esposa Rosimar a, primeiro, vir depois dele. Ele veio, passou aqui algum tempo, retornou ao Maranhão para convencer a família. Então, depois ele veio para Roraima e, em seguida, veio a sua esposa Rosimar. E ele, aqui, enquanto isso, trabalhava em fazenda de gado, aqui, ali, acolá. Mas esse não era o seu sonho. O seu sonho era ter um lote, plantar milho, arroz, feijão, ser um agricultor. Então, ali na direção do Rio Mucajaí acima, pelo outro lado, ele encontrou terras capazes de transformar aquilo numa colônia. E como ele era líder e sonhador, ele trouxe com ele um grupo de conterrâneos, portanto de maranhenses, para alojar ali naquele lugar. Era governador do território de Roraima à época o coronel Fernando Ramos Pereira. E Pedro Costa, conversando com Ramos Pereira e comigo, quando eu era secretário da Agricultura à época, resolveu, então, ampliar aquilo que era, primeiramente, um domínio pequeno para colocar outras pessoas. Nasceu, assim, a colônia do Alto Alegre, que teve seus lotes demarcados, direitinho, sem nenhum problema, entregue aos primeiros proprietários, etc. A colônia do Alto Alegre não tinha uma cidade do Alto Alegre. A cidade veio depois, na medida em que isso foi crescendo, e ali onde hoje é a cidade do Alto Alegre, nasceu as primeiras ruas, as primeiras casas, tudo isso veio consolidar o que se chamava à época de colônia do Alto Alegre. Com a colônia do Alto Alegre crescendo, se ampliando, etc., veio, em 1982, a criação do município do Alto Alegre. Portanto, na década de 70, era a Vila do Alto Alegre, a colônia do Alto Alegre, a Vila do Alto Alegre, e em 1982, a cidade, o município do Alto Alegre, que fica a 87 quilômetros daqui de Boa Vista. Esse nome Alto Alegre veio em função de povoado que tinha lá no Maranhão, perto
da cidade onde nasceu Pedro Costa, e ele absorveu esse nome e trouxe para cá um nome bonito, que deu essa conotação de colônia do Alto Alegre, depois vila, depois município do Alto Alegre. Toda honra para o Pedro Costa, que hoje tem uma família digna, honrada, espalhada em diversos setores do estado. Um filho seu já foi prefeito daquela cidade. Hoje, infelizmente, Pedro Costa já faleceu, mas eu quero aqui registrar essa dívida histórica que nós temos com um maranhense chamado Pedro Costa Viana, certo? Um abraço, felicidade a todos.